Boa noite, então. Vamos começar com um tema importante para nós, né? Que para falar de síndrome hipertensiva da gestação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que é a principal causa de morte materna. Então, apesar da frequência, apesar da busca, a gente ainda tem muita coisa para esclarecer em relação à doença hipertensiva e tem muita coisa mudando nos protocolos ainda, né? Para a gente tentar facilitar essa visão geral, a gente precisa voltar um pouquinho no tema de hipertensão na gestação. O que é importante para nós? Lembrar que toda gestante é um organismo, é um sistema igual é uma pessoa não gestante, com algumas diferenças em relação a algumas nuances em relação ao sistema circulatório, renal. Então, quando a gente fala em hipertensão, a primeira pergunta que deve vir para nós é: há quanto tempo essa hipertensão está acontecendo? A segunda pergunta: com quantas semanas essa paciente está de gestação? Por que que isso é importante? Porque essa paciente ela pode estar hipertensa, ela pode ser hipertensa crônica e ela pode estar com um caso mais grave, que seria a pré-eclâmpsia. Então, como é que a gente vai determinar isso? Primeiro, a gente vai observar que existem critérios para a gente fazer esse diagnóstico. Então, toda gestante que tem uma pressão maior que 140 por 90, diferente de não gestantes, 140 por 90, acima disso, ela já é considerada como uma crise hipertensiva. Para a gente determinar essa crise hipertensiva, ela só está hipertensa. Ela é uma hipertensa, a gente vai ter que fazer um controle dessa paciente por pelo menos 6 horas, medindo a PA de hora em hora, e dentro desse prazo ela tem que ter pelo menos 2 medidas acima de 140 por 90. Então, aí você já está dizendo a paciente é hipertensa. Bom, quantas semanas de gestação ela está? Se ela tiver com menos de 20 semanas de gestação, ela provavelmente ela vai ser considerada uma hipertensa crônica. Ela não será considerada, provavelmente, até o final, como uma pré-eclâmpsia, a não ser que ela tenha complicações. Por quê? Para a gente dizer é uma pré-eclâmpsia, existem alguns critérios, existem algumas mudanças que só vão acontecer depois que existe uma proliferação e invasão trofoblástica depois das 20 semanas. Então, é isso que diferencia uma hipertensão crônica gestante, uma hipertensão gestacional e uma pré-eclâmpsia, certo? Então, o que nós vamos dizer de crise hipertensiva? Toda paciente gestante que está com uma crise hipertensiva vai precisar de uma condução. Essa condução vai depender da idade gestacional. Por isso, a gente enfatiza tanto, olha, 20 semanas. 20 semanas, a hora que existe a invasão trofoblástica, a placenta vai começar a ter uma ação nesse organismo materno, para daí ela ter uma resposta da pré-eclâmpsia. Então, antes disso, ela só é hipertensa crônica. E a hipertensa crônica, ela vai ser tratada como uma hipertensa crônica não grávida. Ela precisa fazer um acompanhamento ambulatorial, ser medicada, para daí estar controlada. Então, a droga de escolha nesse caso é a metildopa, porque ela está gestando. E a metildopa é uma droga que tem uma ação rápida, curta, mas ela demora alguns dias para fazer o efeito.
Então, numa crise hipertensiva, que a paciente chega para você, eu estou com 140/90 de pressão, tenho uma dor de cabeça e tenho 15 semanas de gravidez, não vai adiantar você fazer a metildopa e encaminhá-la correndo para um hospital de alto risco, porque ela é uma hipertensa crônica. Com 15 semanas de gestação, esse bebê é inviável. O hospital de alto risco não vai fazer nada com ela. Vai falar para ela: você vai tomar metildopa, fazer o controle todos os dias num posto de saúde próximo da sua casa e daqui 3 dias, uma semana, é que essa medicação vai começar a fazer efeito. Então, essa é a diferença de fazer um diagnóstico de hipertensão crônica de uma pré-eclâmpsia. Ah, mas ela está com mais de 20 semanas, está com uma queixa de cefaleia, tem uma hipertensão. Então, o tratamento dela vai ser diferente. Ela precisa melhorar essa pressão e ser encaminhada para uma investigação. Aí sim ela vai para o alto risco, certo? Então, estabelecer é hipertensão crônica, é pré-eclâmpsia, é crucial para a gente decidir o que, que a gente vai fazer. Se ela é uma hipertensão crônica, ela não tem risco, se ela não é uma pré-eclâmpsia, ela não tem risco de uma eclâmpsia, certo? Então, se ela não tem esse risco, você pode medicá-la, pedir para ela ficar em repouso, diminuir o sal da comida, vamos lá fazer o tratamento e vamos fazer o acompanhamento ambulatorial. Agora, se ela já tem mais de 20 semanas, ela merece fazer uma investigação, tá? E essa é a diferença entre você ter uma crise hipertensiva e classificar a paciente como uma gestante hipertensa, ou crônica, ou pré-eclâmpsia, certo? Os sinais que a gente normalmente evidencia, que a gente espera que a paciente venha dizer, ela também já sabe. Elas também te informam, né? Então ela te fala, olha, eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor na nuca, eu tenho sintomas visuais, minha vista tá turva, eu tô vendo luzinhas piscando. Isso tudo já é um indicativo para nós de gravidade. Mas isso também pode acontecer numa hipertensão crônica. Isso também pode acontecer numa pessoa não grávida. Isso também pode acontecer num homem. Então, estabelecer 20 semanas é importante, porque se ela tem essa queixa, mas ela não tem uma idade gestacional para fazer uma pré-eclâmpsia, fique tranquilo, essa dor de cabeça vai melhorar. Você pode tomar uma dipirona, se você não for alérgico, você pode tomar uma medicação. Vamos começar o teu antihipertensivo. Tá com uma crise hipertensiva? A gente pode usar a hidralazina, que é uma dose rapidinha que você faz endovenosa, que tem em qualquer unidade básica, que tem em qualquer hospital. É uma medicação em conta, fácil de controlar a dose e a resposta dela, porque você pode ir graduando a dose, né? Então, dá para fazer isso. Então, esses sintomas que a gente fica preocupado quando a paciente tem mais de 20 semanas, é por um motivo. Então, quando a gente fala dessas alterações, que o processo de infiltração, o processo de implantação do trofoblasto no útero causa, é um processo inflamatório. Ela faz uma reação inflamatória vascular em todo o sistema. Então, cérebro, coração, o rim, o fígado, tudo vai sofrer uma alteração da parede vascular. E aí é que está a causa dos sintomas que ela está referindo. Quando ela tem alteração desses vasos, a quantidade de líquido circulatório começa a extravasar para o extravascular e começa a fazer um edema. Então, ela vai fazer um edema cerebral, ela vai fazer edema de membros, ela vai fazer edema de face, ela vai começar a ter uma sobrecarga de volume cerebral e por isso ela começa a ter a dor de cabeça. E por isso ela começa a ter escotomas, por um edema.
leve, mas um edema cerebral. E é isso que vai causar a convulsão e levar ela para a eclâmpsia. Então, se uma paciente fala para a gente, olha, eu tô tendo umas luzinhas, parece que eu tô ficando zonza, parece que a minha cabeça tá ruim, mas ela tem menos de 20 semanas, ufa, dá pra gente tomar um remedinho, vamos respirar. Não é isso, gente, corre. Essa mulher tá fazendo, te dando sinais de que é grave e que ela pode fazer uma convulsão na sua frente, ou ter um AVC na tua frente, certo? Da mesma forma que esse edema cerebral acontece, também no fígado vai acontecer. Então, você começa a ter um aumento do volume do fígado por edema, isso distende a cápsula hepática e ela começa a ter essa dor que elas falam de epigastralgia. É a região do fígado que está rechaçado pela barriga que vai causar esse desconforto. Todo esse processo inflamatório vai mexer na função hepática e fazer ela ter alterações de transaminases, que são as enzimas hepáticas, que a gente vai vasculhar quando a paciente está tendo uma suspeita de pré-eclâmpsia. Da mesma forma, ela pode ter distúrbio de coagulação, ela pode ter alteração da bilirrubina por conta dessa ação hepática e ela vai ter uma queda de plaquetas. Então, você imagina o fígado que aumentou de volume, rompeu uma cápsula e ela está com um distúrbio de coagulação. Essa paciente vai fazer uma hemorragia e pode ir a óbito, né? Então, é isso que nos preocupa. Graças a Deus, isso não é uma coisa que acontece com tanta frequência, mas os quadros, eles evoluem dessa forma na maioria das pacientes que têm uma pré-eclâmpsia que não está bem conduzida, bem controlada, né? E a gente não tem como adivinhar quem delas é que vai ficar ruim. Então, por isso, quando a gente pega essa paciente hipertensa, que está com essas queixas, tem mais de 20 semanas de gestação, a gente vai encaminhar. Só que as coisas têm mudado. Então, há alguns anos, a gente esperava para fazer um diagnóstico de pré-eclâmpsia que a paciente tivesse uma tríade. Ela tinha que ter associado hipertensão, edema e perda de proteína na urina. Essa perda de proteína na urina também acontece por causa dessa vasculite. Também os vasos renais vão alterar e vão ter uma alteração de absorção e de perda de substâncias. E ela começa a perder essa proteína na urina. Então, você ficar esperando que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo, não vai te dar uma certeza. E aí, os protocolos começaram a mudar. Por quê? Existem algumas pacientes que antes mesmo de fazer um edema generalizado, de você perceber esse edema, ela já tem sintomas cerebrais, ela já tem uma convulsão. Porque tudo isso pode acontecer de forma em níveis de gravidade diferentes nos órgãos-alvo. Então, hoje, a gente não considera, a gente não fica esperando mais essa tríade: hipertensão, edema e perda de proteína na urina. Elas não precisam vir as três associadas para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, como é que a gente vai classificar essa paciente? Nós só vamos classificar: é uma hipertensa crônica, é uma hipertensa gestacional, é uma paciente com pré-eclâmpsia. É isto. A hipertensão gestacional é quando ela acontece isolada, sem nenhuma outra alteração, como a perda de proteína, como o edema, como alterações das enzimas. Essa é uma hipertensa gestacional. Ela vai ser conduzida como uma hipertensa crônica, usar o DOP e fazer esses controles. É uma pré-eclâmpsia, ela tem algum dos fatores, ela também vai tomar metildopa, mas ela vai ser monitorada de outra forma, com uma frequência maior e com exames de rastreamento mais frequentes, né? Então, hoje a gente tem um rastreio melhor da perda de proteína da urina. Antes a gente fazia aquela proteinúria de 24 horas e pesava aquilo, a quantidade de perda de proteína na urina nas 24 horas.
A gente continua fazendo isso, mas antes de fazer todo esse processo, existe um exame, existe uma relação que a gente dosa a perda da proteína momentânea da urina. Então, em uma coleta, numa única coleta, você dosa a proteína, dosa a creatinina daquela urina, divide esses valores. Essa relação, dando menor do que 0,3, como é a proteinúria de 24 horas, talvez você não precise coletar às 24 horas a urina, porque ela já é um rastreio. Quando essa relação vem positiva, aí sim vale a pena fazer a proteinúria de 24 horas para quantificar de quanto de perda tem essa paciente. Antes, a gente também classificava a pré-eclâmpsia como leve, moderada, grave, a depender de nível pressórico, nível de perda de proteína. Então, é uma cruz de perda, 2 cruzes de perda. Hoje a gente também não classifica mais assim. Ou ela é hipertensa crônica, ou ela é hipertensa gestacional, ou ela é uma pré-eclâmpsia. E é isso. Alguns casos em que a paciente tem uma hipertensão crônica, no final acaba tendo as complicações da pré-eclâmpsia, e aí a gente classifica como uma pré-eclâmpsia superajuntada, né? Então, é um agravo do quadro de hipertensão da hipertensa crônica, porque ela também pode fazer uma pré-eclâmpsia como outro paciente qualquer, certo? Então, dos sintomas e sinais, o que nos dá a urgência de verdade é o que a paciente te queixa. Então, a história dela, a história clínica, o exame clínico é muito mais importante do que o exame complementar, que é o exame laboratorial, né? Se a paciente tem uma história de gestação maior do que 20 semanas, tá com uma pressão de 140/90 ou mais, vem fazendo as crises, isso já é uma indicação de gravidade para nós. Se ela já tem esses sinais de edema cerebral, olha, eu tô com uma dor de cabeça, minha vista tá ruim, eu tô ficando pior, parece que eu estou ficando distante. Às vezes algumas delas não se queixam da cefaleia, elas falam assim, nossa, eu tô com a cabeça tão ruim. Isso já é um sinal de que ela está próxima da convulsão. Então, essa é a nossa gravidade, essa é a hora de usar o sulfato de magnésio. A gente tem que fazer um retorno, assim, nas causas de convulsão. Quando a gente fala em convulsão em paciente não gestante, essa convulsão é um distúrbio de descarga elétrica, de estímulo elétrico cerebral. É isso que faz ela ter um curto-circuito e desencadear uma convulsão. A fisiopatologia da convulsão da eclâmpsia não tem a ver com distúrbio elétrico. Ela tem a ver com essas vasculites, entende? Então, por isso, quando a gente tem uma paciente gestando que está convulsionando, se ela tem um histórico prévio de convulsão, você vai usar a mesma droga e ter as mesmas condutas de qualquer crise convulsiva em paciente grávida ou não. Você vai usar as drogas de escolha, de fenitoína, anticonvulsivantes, e cuidar de via respiratória, poupar a paciente de espaço para que ela possa se machucar e fazer os mesmos cuidados que qualquer outro paciente estaria tendo convulsionando. Então, neste momento, você vai fazer isso. O paciente está tendo uma convulsão, está grávida ou não está grávida, você vai manter vias aéreas, você vai proteger a língua do bebê, da pessoa e vai manter a mãe ou o paciente num ambiente onde ele consiga não se machucar muito. A partir disso, se ela é uma gestante, ela já teve uma convulsão. Então, ela já te deu a certeza, eu sou uma eclâmptica. Essa é a paciente que a fenitoína não vai ajudar. Ela pode até diminuir um pouco a manifestação da crise, mas não é isso que vai proteger a paciente. A gente usa o sulfato de magnésio, que todo mundo também tem nos hospitais, e aí a gente encaminha a paciente para o alto risco a partir desse momento que você tem esse diagnóstico.
O sulfato de magnésio, algumas pessoas ainda têm um pouco de medo, né? Porque a gente fala do sulfato de magnésio e pensa naqueles controles que a gente tem que fazer. Olha, o sulfato de magnésio, ele dá uma intoxicação, ele faz uma impregnação e ele pode causar parada respiratória, ele pode fazer perda dos reflexos, ele pode fazer uma diminuição da função renal. Quando a gente lembra das pacientes sulfatando no hospital, a gente sempre pensa naquele controle. De hora em hora que a paciente está recebendo sulfato, tem que ir lá. Testa lá o seu reflexo patelar, veja quanto de urina ela tem, porque ela está sondada a hora que ela está fazendo o sulfato e tem que fazer a contagem da frequência respiratória. E guardar um gluconato de cálcio do lado dela, porque se ela tiver uma parada respiratória, é o gluconato que vai resolver. Ele vai reverter. Então, a gente fica com um pouco de receio. Ah, meu Deus, mas eu vou fazer um sulfato de magnésio nessa paciente? Se você tiver lá no hospital, lá na ponta, longe do alto risco, você está vendo que essa paciente vai convulsionar, faça o sulfato da dose de ataque. Uma dose não vai impregnar a paciente. Uma dose não vai fazer ela ter uma parada respiratória. E aí a gente fala de fazer o sulfato, mas a gente tem que lembrar, ela estava tendo uma crise hipertensiva, então nós vamos baixar a pressão e medicar a paciente para fazer a proteção cerebral dela. Então, a dose da hidralazina, ela vem 1 ml na ampola com 10 miligramas. Se você diluir 1 ml em 19 ml de solução qualquer, água destilada, soro fisiológico, você vai ter em 19 ml mais 1 ml da hidralazina, 20 ml com 20 miligramas. Você vai fazer 5 miligramas EV e vai medir a pH dela. Ela tem uma resposta muito rápida. Então, caiu a pressão, já está num nível aceitável, está num nível normal, que bom. Uma dose só de hidralazina, tá ótimo. Ah, tá persistindo essa hipertensão? Você, em 20 minutos, você pode repetir a dose. Fazer mais 5 miligramas da hidralazina. Ah, baixou, mas falta só um pouquinho. Isso é que eu falei que a gente pode parcimoniar essa dose. Você não precisa fazer novamente mais 5, você pode fazer 3, você pode fazer 2, você pode ir tateando a dose para a paciente não fazer uma hipotensão. Por quê? A gente tem que lembrar que ela tem uma vasculite. E se ela fizer uma hipotensão com essa vasculite, com essa alteração que ela tem, e essa perda do volume intravascular para o externo, para fora para o interstício, ela tem uma diminuição desse volume e você fizer uma hipotensão, o fluxo para o bebê vai ficar ruim. Então, também a gente não pode usar uma droga que vai fazer uma hipotensão brusca e não reversível. Porque você tem que pensar que o bebê precisa do fluxo, né? E aí, por isso, a gente não usa diurético em paciente gestante com hipertensão. Por isso, a gente não usa anticonvulsivante comum em paciente gestante que está tendo uma convulsão. Ah, mas ela teve uma convulsão, mas ela era convulsiva. Tudo bem, gente. Se ela tiver uma convulsão prévia, mas ela está hipertensa e teve a convulsão, você pode até fazer a ferritoína depois, mas o sulfato de magnésio não vai fazer mal para ela. Agora, se a gente deixar de fazer o sulfato de magnésio, isso vai fazer mal, né? Então, o ideal é determina que a pressão dela esteja aceitável, a menos de 140/90, não está tendo crise, teve melhora dos sintomas. Lógico que se ela tiver uma convulsão, ela vai ter o pós-ictal, como qualquer outro paciente que teve convulsão, então ela não vai responder bem, mas o sulfato de magnésio vai evitar que ela tenha outra crise. Feita a primeira dose, feita a dose de ataque, encaminha essa paciente para o alto risco. Esta paciente precisa ser encaminhada para o alto risco. Então, qual que é a nossa preocupação? Muitas vezes, a gente está encaminhando o paciente, sobrecarregando o alto risco com pacientes que podem ser acompanhadas na unidade básica, né? É uma paciente que é hipertensa crônica, chegou com 160 com
por 100. E aí, gente, tá com 160%, tá quase 160 por 110, vai ter que medicar com hidralazina e tem que encaminhar para o alto risco? Não. Ela é hipertensa crônica? Faz a hidralazina lá na unidade básica, lá na UPA, lá no hospital de baixo risco, começa a medicá-la, pode passar a dose da metildopa, e a dose mínima de metildopa é 750 miligramas, não é 250, não é 500. Dose mínima é 750 miligramas, se nós está dando subdose e não está tratando a paciente. Então, começa com 750 miligramas, daqui uma semaninha ela vai fazer o monitoramento dela todos os dias, e daqui uma semana, daqui 3 dias, ela vai de novo. Vai lá, passa por consulta, passa por avaliação, passa com a enfermeira obstetriz, passa com o clínico e vai adequar essa dose se não tiver melhor. Porque a metildopa, ela demora um tempo para fazer efeito, ela não tem uma ação imediata como tem a hidralazina. Então, quando a paciente está com uma crise hipertensiva, você vai encaminhar, é uma gestante a termo, está com uma crise hipertensiva, não adianta você dar para ela a metildopa, porque vai demorar alguns dias para fazer efeito. Se você quer fazer alguma coisa, sulfata ela, faz a dose de hidralazina, é isso que você vai estar fazendo de correto. Então, a dose da hidralazina a gente já falou, vamos fazer os 5 miligramas EV, e se daí não tiver melhorado a PA dela, vamos repetir. E a sulfatação, a gente tem vários esquemas. Então, o sulfato de magnésio, ele é apresentado de 2 formas. Uma ampola de 50%, então 10 ml, tem 5 miligramas, que é 50%, tem 5 gramas, que é 50%, e o de 10%. Então, houve uma fase em que estava faltando o sulfato de 50. É só fazer o cálculo. Porque se a gente for fazer endovenoso, não tem problema esse volume, né? O volume vai ser muito pequeno. Antigamente, a gente fazia, muito antigamente, a gente fazia 5 gramas em cada nádega, seriam 10 ml em cada nádega, para depois fazer a dose de manutenção. Hoje a gente não usa mais isso, né? Porque coitadinho do paciente. Fazer a dose intramuscular causa muita dor. Às vezes a gente brincava que a paciente tinha convulsão só pela dor que dava aquela injeção, né? E aí a gente então faz 4 gramas endovenoso em 20 minutos. Essa é a dose de ataque. Com essa dose de ataque, a gente fala em 20 minutos, mas às vezes a gente pode fazer até em menos, porque ela não vai ter uma parada respiratória por conta de fazer 4 gramas de sulfato de magnésio. Ela não vai ter uma anúria, ela não vai ter nenhuma complicação com uma dose de ataque. Então, dá para você fazer. Você tem eu só tenho a ampola de 10%. Tá ótimo, pega 4 ampolas, põe num soro, e corre esse volume, né? São 4 gramas. Essa é a dose de ataque. A dose de manutenção, a gente faz uma diluição, hoje em dia a gente usa muito a bomba de difusão para não ter risco, né? Mas aí é só a manutenção. Aí a gente faz 1 grama, 2 gramas por hora, e aí sim a gente vai sondar a paciente, daí sim precisa que faça o teste dos reflexos patelares, para ver se ela não está impregnada, que ela não está toxina, né? Assim, em exagero. O nitroprusiato também pode ser usado, mas é só uma medicação que vai ser usada só nas UTIs, né? Então não é só serviço de alto risco, vai precisar de uma UTI para a paciente poder ser conduzida assim. Então a dose que a gente está usando, os USPAN, 4 gramas por via endovenosa, 1 grama por hora é a dose da manutenção, e o intramuscular a gente não usa mais, né? Daí a gente vai de novo falar do fluxograma para a condução dos casos de pré-eclâmpsia. Então, o que a gente precisa ter bem claro é isto: determinar, é uma hipertensão crônica, é só uma hipertensão gestacional, é uma pré-eclâmpsia.
Vou repetir, isso daí vai ficar sedimentado, fica muito mais fácil, porque vocês vão passar muito menos estresse na hora de classificar e encaminhar uma paciente como essa. A hipertensa crônica, ela tem um histórico de ter pressão maior que 140/90 em algum momento antes das 20 semanas de gestação. A hipertensão gestacional, que é causada pela presença da placenta e que pode ou não ser uma pré-eclâmpsia, ela só acontece depois da 20ª semana, quando você já tem a migração trofoblástica para o útero. Só a partir da 20ª semana. Então, quando você tem uma paciente que está entre saber é hipertensa gestacional ou é uma pré-eclâmpsia, a gente vai investigar esses sinais das vasculites causadas pela pré-eclâmpsia. Colher exame de hemograma com plaquetas, colher a relação de proteinúria, creatinúria momentânea, fazer a dosagem das bilirrubinas, das enzimas hepáticas, para ver se essas transaminases estão subindo ou não, para daí a gente classificar, olha, talvez essa paciente seja uma pré-eclâmpsia. Então, até você determinar isso, a condução dá para ser no baixo risco, certo? A partir do momento que a paciente é classificada como uma pré-eclâmpsia, se ela está bem controlada, com a dose da medicação, a metildopa, dá para ela fazer o controle ambulatorial. Nem toda pré-eclâmpsia precisa estar internada. Ela tem que estar internada quando ela dá sinais dos riscos de iminência de eclâmpsia. Esse é o fluxo. Aí ela tem que estar internada num hospital de alto risco. Quando ela tiver cefaleia, escotomas, epigastralgia, essas alterações hepáticas das enzimas, essas alterações de bilirrubina, essa paciente vai precisar estar num hospital de alto risco. A interrupção da gestação é o que vai fazer o tratamento da eclâmpsia. Então, a paciente teve uma convulsão, tomou o sulfato de magnésio, parou de convulsionar, está recebendo a dose de manutenção. Se é uma paciente com uma gestação a termo, quer dizer, o bebê é viável, não tem risco de vida para o neném, o melhor é que esse bebê nasça. Esse é o tratamento. Interromper a gestação, porque você retira a placenta, tudo isso tende a reverter. O que a gente não pode esquecer? Que a gente não tinha falado. Então, ontem na aula eu esqueci de falar, a gente estava falando da convulsão, mas esse quadro de eclâmpsia, ele pode acontecer até 6 dias de puerpério, até o 6º dia depois do nascimento do bebê. Então, quando a gente tira o bebê e fala assim, olha, agora acho que acabou, tá tudo bem, a pressão começa a baixar, porque nós tiramos a placenta, esses níveis de transaminases vão melhorar, a gente espera que isso aconteça. Mas se a paciente ainda tem sinais de que a hipertensão não está cedendo, que os exames não estão melhorando, a gente vai manter ela internada por 6 dias. Ela ainda pode ter uma eclâmpsia. Era isso? Então, aí, a gente vai considerar uma gestante a termo, o tratamento é muito rápido, vamos tirar esse neném. Quando esse quadro acontece numa gestação prematura, o próprio sulfato de magnésio vai ser usado para fazer uma neuroprofilaxia, para fazer uma proteção cerebral do neném. O bebê é prematuro, a gente precisa melhorar o nível de surfactante do pulmãozinho desse bebê para ele conseguir respirar sozinho, para ele conseguir fazer uma troca de oxigênio
sozinho, estando fora da mãe. Então, o corticoide vai ajudar a melhorar o surfactante pulmonar. E o cérebro desse bebê, que ainda não estava preparado para nascer? A gente usa o sulfato de magnésio, a própria medicação que a gente usa para a mãe, para prevenir a eclâmpsia, a gente usa para o bebê, né? Então, a gente pode fazer essa sulfatação desde que a mãe esteja controlada, sem risco de vida, para daí tirar esse neném. Então, dá tempo de preparar um bebê que está prematuro para fazer a neuroprofilaxia, para fazer o corticoide, para melhorar esse pulmãozinho, para daí fazer ele nascer. Não necessariamente que tenha que ser uma cesárea. Muitas vezes a gente recebe paciente no alto risco falando assim, olha, minha pressão está alta, já me falaram lá de onde eu vim, que eu vinha para cesárea. Então, assim, nem sempre. Porque se a gente sabe que a complicação da pré-eclâmpsia, além da eclâmpsia, é um HELP síndrome, que a síndrome HELP quer dizer hemólise, diminuição das plaquetas e alteração das enzimas hepáticas. Se você operar uma mulher que tem baixa de plaquetas, você há de convir comigo que o risco dela vai aumentar. Se ela tem uma função hepática deteriorada e você leva ela para uma cirurgia, ela vai piorar. Então, lógico, entre salvar a vida dela ter uma rotura, dela ficar com um AVC, de ficar sequelada, vamos tirar esse neném. Mas se existe a possibilidade de uma indução, um parto normal, a via de preferência é o parto vaginal. Né? Então, muitas vezes a gente tem ideias erradas do tratamento por conta da cultura que a gente vem vivenciando até agora. Mas o tratamento da pré-eclâmpsia é nascimento do bebê, retirar a placenta. É isso que vai fazer o tratamento dela definitivo. E é isso que vai resolver a eclâmpsia. Até o sexto dia, a gente ainda pode precisar intervir na saúde dessa mulher, porque ela pode ainda ter convulsões, ter o AVC e fazer a síndrome HELP. Então, quando a paciente está muito bem obrigada, tudo está voltando ao normal, que bom. Vamos só acompanhar. Aí ela vai fazer o monitoramento ambulatorial. Mas se ela tem um quadro que ainda não se estabeleceu, que ainda não está resolvido, melhor mantê-la internada. Alguma pergunta, gente? Falei. Falei. Falei a hora que você saiu. Uhum. Ó, gente, então nós vamos reforçar. Eu vou ser repetitiva, vocês vão decorar isso pelo cansaço, mas é isso. Hipertensa crônica, até 20 semanas, mais de 140 por 90, é hipertensa crônica. Essa é a gestante que vai para a unidade básica, receber as doses do metildopa, fazer controle diário, até que a PA esteja estável e adequada à dose, e pronto, o acompanhamento dá para ser, porque ela é de risco intermediário. A hipertensa gestacional, ela começa a ter crises hipertensivas acima de 20 semanas. E a gente só vai fazer o diagnóstico dela se ela ser uma hipertensa gestacional pura e simples ou de pré-eclâmpsia a partir dessa outra associação com proteinúria, edema, mas não necessariamente tudo junto. Não é preciso tudo junto, certo? Quando a paciente é uma pré-eclâmpsia, ela deve ser monitorada no alto risco ambulatorialmente, não precisa ser intra-hospitalar, desde que ela esteja numa pré-eclâmpsia,
controlada, com a pressão controlada, medicada, monitorada, ela pode fazer o acompanhamento ambulatorial. Ela vai ficar ou ser encaminhada para o hospital de alto risco quando ela tem sinais de iminência de eclâmpsia ou sinais ou exames que mostrem que ela está indo para uma síndrome HELP, que é a complicação da pré-eclâmpsia. São coisas diferentes. A eclâmpsia é uma coisa, síndrome HELP é outra. Elas podem acontecer associadas ou não. Né? Nem toda paciente que tem síndrome HELP vai ter uma convulsão, nem toda paciente que tem convulsão vai ter um síndrome HELP. São coisas dissociadas. Mas é isso. O importante é esse fluxo. Saber que você tem que encaminhar paciente que tem risco de eclâmpsia ou de HELP. Boa noite. Isso, então. Essa aferição, na verdade, a gente até já esquecemos de falar. Ontem nós falamos sobre isso, né? Que hoje todo o serviço tem que ter um manguito adequado para o peso da paciente, né? Então, uma paciente com obesidade precisa de um manguito de obeso para fazer essa aferição. E a gente normalmente faz com a paciente sentada, mais de 15 minutos sentadas, em repouso, você mede. Se ela tiver alteração acima dos 140/90, aí sim, decúbito lateral esquerdo e mede. E aí a gente mantém ela em decúbito lateral esquerdo em repouso e faz uma medida a cada hora, para considerar que ela está uma crise hipertensiva ou se ela é uma hipertensa. É aí que a gente faz esse diferencial, né? Porque qualquer pessoa pode ter uma crise hipertensiva, ficou nervosa, bateu o carro, a mãe brigou, vai ficar hipertensa. Pode ficar, né? Então, o fato dela ficar em repouso, em decúbito lateral esquerdo, e manter mais do que 2 crises nessas 6 horas, aí você vai considerar que ela é uma hipertensa crônica, se ela tiver menos de 20 semanas, ou uma hipertensa gestacional. Mas a princípio a gente mede sentar. Aproveitando essa pergunta do decúbito lateral esquerdo, as pessoas esquecem fazer isso e do porquê. Porque a gestante, depois do primeiro trimestre, o ideal é a gente fazer a medida, e eu sempre brinco e brigo, o termo é medida. E aferir. Aferir é para quando a gente vai calibrar o esfigmo ao aparelho. O termo correto é medida da pressão. Se a gente pegar a diretriz brasileira, vocês não vão achar a palavra ferir. É medida do início ao fim. Eu peguei do professor Fernando Nobre, que coordenava a diretriz, um professor nosso lá de Ribeirão Preto, e deixava isso bem claro. O termo correto é medida. Porque a gente era da época que falava medida, você vai pegar uma fita e medir. Sempre tinha alguém que dava essa bronca na gente, e o termo correto é medida mesmo. Hoje é o termo atual. O útero gravídico comprime a veia cava. Então, quando a gente transporta uma gestante na ambulância, por exemplo, vai impactar bastante no débito cardíaco, porque a veia cava é comprimida pelo útero gravídico. Isso diminui o retorno venoso e vai diminuir com certeza o débito cardíaco. Então, vai alterar a pressão arterial dela. Então, nem sempre pode ser uma pressão verdadeira. Então, nem sempre a gente consegue lateralizar ela. Então, se a gente puder, pelo menos com as mãos, empurrar o útero, lateralizar o útero para o lado esquerdo, ou fazer um coxim. No H1 tem maca hidráulica, né? A maca da gestante. Mas se a gente conseguir só lateralizar ela 15 graus, já é suficiente. Porque daí altera muito a pressão arterial, altera justamente por alterar e depender do débito cardíaco. A pergunta é bem interessante.
e a gente acaba esquecendo. É primordial quando a gente deitar a gestante, se ela não consegue ficar em decúbito lateral esquerdo, vamos providenciar um coxim, pelo menos, que ela fique de 15 a 30 graus à esquerda, porque altera, e a gestante, a frequência cardíaca dela, como é mais alta, a gente tende às vezes a achar que ela está complicando, ou ela está chocando, ou ela está taquicárdica por algum motivo, e por dor, ou está fazendo hipotensão por uma infecção, e não, é porque às vezes o posicionamento dela complica. E é a batata. A gente vê bem isso mesmo. Quando a gente coloca e muda, muda muito o valor. Então, isso é bem importante. Quando a gente transportar a gestante também em ambulância, se for possível, a gente puder lateralizar ela, seja no SAMU, está na UPA, no hospital, onde for, deixar isso aí. E altera mesmo. Assim, de barrigão para cima, o peso do útero em cima da veia faz com que o retorno venoso diminua. Aí o coração entende que o sangue tá com baixo fluxo, ele vai aumentar a frequência, aumentar o volume do débito, daí ele vai aumentar a pressão. Então você vai medir, ela vai estar hipertensa, e na verdade não. Se você botar ela de ladinho, a pressão na hora cai. Mais alguma pergunta, gente? É bem prática a minha aula, né? Só para vocês decorarem isso. Gente, alguém de casa não quer perguntar nada? Para vocês tá bom assim? Esqueci alguma coisa? Eu sei que tem gente aí que deve saber mais do que eu, que está assistindo essa aula. Quem trabalha aí na urgência deve saber mais do que eu, já deve ver isso muito mais do que eu, na verdade, né? Eu sei do outro lado, de receber as pacientes que não são pré-eclâmpsia, que não estão hipertensas de verdade, que podem ser medicadas na unidade básica. Nenhuma pergunta aí, gente, online? Que acontecido tem sido encaminhado de forma correta, ou gestantes que poderiam ser acompanhadas têm sido referenciadas. E aí? Pois não. Só essa situação que a senhora reportou aí de como deve ser lá naquele exato momento que vai fazer essa medicação, que deve ter um antagonista, sondagem e tal, né? Uhum. Que você faz a primeira dose, espera. Da onde eu trago o paciente para cá, para Londrina, né? Eu nunca vi essa situação que a senhora tá citando. Geralmente, é assim, faz a primeira dose, E liga já o encaminha. 92 e vai É, embora. mas é isso, é isso. A dose de ataque, ela não vai impregnar a paciente, ela não vai intoxicar a paciente. Então, não precisa, a gente precisa sondar, a gente precisa fazer esse controle quando já estiver na fase da dose de manutenção, que ela já recebeu mais do que aqueles 4 gramas, que ela está continuando, porque ela vai manter de 12 a 24 horas com sulfato. E aí ela pode intoxicar. Mas com a dose de ataque, realmente não precisa. Não precisa. Uma dose só, endovenosa, 4 gramas, tá tudo bem. Não vai precisar nem do gluconato. Não precisa nem sondar. Obrigado. É, eu
pergunta é essa. Se não sulfatar, fazer só a hidralazina, baixar essa pressão, e para encaminhar ela, não vai ter, por conta do sulfato, não é que vai causar alguma coisa, né? Se eu conseguir baixar essa pressão e posso encaminhar sem sulfatar. Então, na verdade, vai depender do sintoma dela. É ela que vai te falar se ela precisa da sulfatação ou não. Se ela tem aquela queixa de cefaleia, se ela tem os escotomas, se alguém que está com ela, você percebe que ela está letárgica, você percebe que ela não está no normal. Eu não conheço a paciente. Pergunta para quem está acompanhando. Ela é sempre assim? Ela é sempre mais lentinha? Ela é mais quietinha mesmo? Ela só é tímida? Ou ela está diferente? Porque se a paciente tiver com alguma alteração neurológica, qualquer que seja, eu não estou enxergando bem, a minha vista está embaçada, parece que eu estou enxergando só metade do campo visual, parece que eu estou sentindo a boca, vale a pena sulfatar. Porque ela vai convulsionar no meio do caminho. Entendeu? Porque não faz tanto tempo que chegou uma da reserva indígena para nós, mas já chegou convulsionando. Aí foi feita a hidralazina, não tinha muita informação dela, e no final acabou encaminhando o sulfato. Uhum. Então, e o ideal seria sulfatar, porque daí ela não faria outra crise convulsiva no caminho. Entendeu? Porque quando ela desencadeia uma crise, ela pode fazer várias seguidas. Se você sulfata, você aborta essas crises. E aí você evita que ela tenha uma sequela mais grave. Né? A sequela mais grave aí seria ela ter um AVC, ou ela fazer uma hipóxia mesmo, ficar sequelada, neurologicamente sequelada. Entendeu? Sim, entendi. Então vale melhor a pena. É sulfatar mesmo. O melhor é sulfatar. Você está na dúvida, muitas vezes a própria paciente supervaloriza o quadro dela, porque elas têm nível de informação, elas leem, né? Elas ouvem na internet, eu estou hipertensa, eu tenho cefaleia, eu tenho luzinhas piscando na minha vista. Às vezes ela não tem nada disso, mas ela quer receber uma atenção maior e ela usa disso. Ela vai receber uma dose de sulfato à toa, mas ela vai receber. Porque é melhor você gastar o sulfato à toa que ter uma paciente convulsionando na tua frente e você fala, putz, podia ter feito isso, né? Então, no caso dessa indígena, eu lembro desse caso, se eu não me engano, ela convulsionou de novo. Ela convulsionou de novo. Então, aí se você baixa a pressão dela e faz o sulfato, você já completou o teu papel, você fez tudo certo, você tinha que fazer tudo, era tudo que você tinha que fazer. Porque muitas vezes a paciente tem a convulsão mesmo sem estar numa crise hipertensiva. Porque a crise hipertensiva é um dos sinais de que ela tem um problema. Que ela tenha uma pré-eclâmpsia, tá hipertensa, mais de 20 semanas, tem outras alterações, mas às vezes a gente não sabe que ela tem essas outras alterações. Às vezes a gente não sabe que nível tá essa vasculite. E ela tá lá com uma pressãozinha 14/9, que você fala assim, só tá um pouquinho hipertensa, e convulsiona na cara da gente. E ela tá avisando para você, olha, eu tô esquisita, meu olho tá ruim, eu tô com uma dor de cabeça, a minha dor de cabeça não quer passar. Parece que tem uma pressão aqui dentro, entende? Então, às vezes, a paciente não está nem hipertensa e ela convulsiona. Porque o nível de vasculite a gente não consegue medir. Por isso que hoje em dia a gente não fala mais que tem que ter essa tríade de hipertensão, edema, proteinúria. Porque a gente não sabe qual órgão-alvo foi atingido primeiro, qual que está pior primeiro, né? Então, o melhor vamos prevenir. Uma dose de sulfato não vai fazer mal. Ela vai ficar com mal-estar, assim, a cabeça fica meio ruim quando toma o sulfato, mas vai ficar tudo bem. Enquanto você dilui esse sulfato para fazer? A gente normalmente pega essa ampola de 50 e dilui em 100 ml e põe na bomba de infusão para correr em 20 minutos, ou põe no gota a gota mesmo, para correr em 20 minutos.